Olá! Agora a gente vai mexer com um pouquinho mais de cuidado com três funções específicas. E esse pouquinho mais de cuidado está mais relacionado à quantidade de aplicações do que qualquer outra coisa. A primeira das funções que nós vamos derivar é a função exponencial. E logo na sequência a gente deriva seno e cosseno. E aí a gente começa a fazer a aplicação das regras do produto, do quociente, regra da cadeia, envolvendo a exponencial, envolvendo o seno, envolvendo o cosseno. E sobre a função exponencial, por enquanto, eu só quero falar, não estou falando de funções exponenciais, eu vou usar só a função exponencial de base E, essa aula. Aí depois eu pratico um pouco de exercícios com vocês, provavelmente as duas próximas aulas serão de exercícios e logo na sequência aí eu falo de função exponencial com uma base qualquer, função logarítmica e algumas das funções trigonométricas auxiliares, como tangente, secante, cossecante e cotangente, que pode ser que não sejam usadas tão cedo, mas algumas técnicas de integração, que depois você vai ver com o professor Azevedo, algumas técnicas de integração, elas são necessárias ou são usadas a partir dessas funções trigonométricas auxiliares. Algumas substituições trigonométricas, algumas maracutaias são úteis. Então, não é só o fato de você saber seno, saber cosseno que vai ajudar. O fato de você saber seno, saber cosseno, ajuda, mas você vai precisar saber derivada de secante, derivada de cotangente e assim por diante, por conta da utilização posterior. Nesse primeiro momento, ainda não. Bora lá então para a função E. A derivada em relação a x de e elevado a x é e elevado a x. Tantã! Olha que bonito! Ah, nossa, então e elevado a x quadrado é x quadrado? Não. Ah, mas se e elevado a x é e elevado a x, e elevado a x quadrado vai ser e elevado a x quadrado. Não. Se você tivesse um e elevado a qualquer coisa que não seja o próprio x, aí você tem que derivar o expoente. Aí você cai na regra da cadeia. Então é conveniente já definir a regra da cadeia aplicada ao e. A derivada em relação a x de um e elevado a f de x será o próprio e elevado a f de x vezes a derivada da f. A derivada da f em relação a x. Ah, mas aí vai dar trabalho. É cálculo. Cálculo é assim. Tudo que você acha que, nossa, vai ficar fácil pra caramba, do nada vira um rebuliço. E aí, para mostrar o primeiro exemplo, eu vou falar exatamente desse e elevado a x quadrado. Suponha, hipoteticamente, que você tenha f de x igual a e elevado a x quadrado. Para derivar, para calcular f' de x, eu teria e elevado a x ao quadrado, o próprio, vezes a derivada em relação a x do x ao quadrado. Deixa eu manter o padrão de colocar colchetes aqui. Moral da história, a derivada de x quadrado é 2x. Então eu ficaria com 2x e elevado a x quadrado. Essa daqui é a derivada da função e elevado a x quadrado. Derivei e elevado a x quadrado, eu chego a 2x e elevado a x quadrado. Até aí, nada de surpreendente. Agora dá uma olhada como é que ficam as coisas quando a gente evolui um pouquinho mais. Suponha que a sua g de x seja e elevado a 3x mais 7 sobre 2x mais 1. Pois é. E aí, como é que eu faço? Aplica a derivada normalmente. É e elevado a alguma coisa.
Se é e elevado a alguma coisa, eu vou derivar o e elevado a alguma coisa como próprio, vezes a derivada do expoente. Então, a minha g' de x é igual a e elevado a 3x mais 7 sobre 2x mais 1, vezes a derivada em relação a x de 3x mais 7 sobre 2x mais 1. E aí eu derivo isso pela regra do quociente. G' de x é igual a e elevado a 3x mais 7 sobre 2x mais 1. A participação disso daqui meio que acabou. A gente vai ficar só copiando daqui para frente. Vezes a derivada disso. Lembre-se, derivada do quociente. Derivada de cima vezes o de baixo. Menos a derivada de baixo vezes o de cima. Tudo isso dividido por o de baixo ao quadrado. G' de x será igual a e elevado a 3x mais 7 sobre 2x mais 1, vezes, aqui vai dar 6x mais 3, menos 6x menos 14, sobre 2x mais 1 ao quadrado. Faleceu e te sobra apenas g' de x igual a e elevado a 3x mais 7. Vai ficar feio aqui. Eu vou escrever lá em cima, tá? Vai ficar g' de x igual a e elevado a 3x mais 7 sobre 2x mais 1 vezes 3 menos 14 menos 11 sobre 2x mais 1 ao quadrado. Nossa, que coisa feia. Exato, é feio. Pode piorar? É óbvio que pode piorar. Porque eu posso fazer qualquer coisa aqui. Qualquer coisa. Imagine uma função h que ela conte com regra do produto, regra da cadeia para uma das parcelas do produto e regra da cadeia para o e, que é a outra parcela do produto. Suponha que você tenha uma função h de x igual a e elevado a x ao cubo menos 36 vezes 7x ao quadrado mais 11 elevado à sétima potência. Suponha que você deseje derivar isso daqui. Para derivar isso daqui, a derivada da h vai ser, bom, é um produto. Se é um produto, a primeira coisa que eu vou fazer é usar a regra do produto. E a regra do produto garante que eu tenho que derivar a primeira, multiplicar pela segunda, deriva a segunda e multiplica pela primeira. E soma. Então eu vou escrever pausadamente aqui. Talvez até devesse não colocar h' e colocar dx, porque a minha notação posterior vai ser toda assim. Então a derivada disso daqui vai ser a derivada de e elevado a x ao quadrado menos 36 em relação a x. E o resultado disso eu multiplico por 7x ao quadrado mais 11 elevado à sétima. Mais a derivada da segunda parcela, derivada em relação a x, de 7x ao quadrado mais 11 vezes a primeira parcela, e elevado a x ao cubo, a sétima, e elevado a x ao cubo menos 36. E agora eu tenho que fazer as derivações individuais aqui. Então isso daqui vai ser a derivada de e elevado a isso daqui. Bom, a derivada de e elevado a alguma coisa é o próprio e elevado a x ao quadrado menos 36. E aí falta eu derivar o expoente, vezes a derivada em relação a x de x ao quadrado menos 36. Tudo isso vezes o resultado de 7x ao quadrado mais 11 elevado à sétima. Mais a derivada disso daqui. Agora é alguém elevado à sétima. Derivar alguém elevado à sétima é 7 vezes esse alguém, 7x quadrado mais 11 elevado à sexta, vezes a derivada de dentro.
vezes a derivada em relação a x de 7x ao quadrado mais 11 vezes o e elevado a x ao quadrado menos 36. Ainda tem que derivar isso daqui. Então, como ainda tem que derivar isso daqui, eu vou reaproveitar o espacinho lá em cima daqui a pouco. Na verdade, esse daqui a pouco é agora. A derivada vai ficar feio? Vai, mas eu não quero perder o que está aqui pertinho, tá? A derivada em relação a x da minha h vai ser e elevado a x ao quadrado menos 36 vezes a derivada de x quadrado menos 36 é só 2x vezes 7x ao quadrado mais 11 elevado à sétima mais 7x ao quadrado mais 11 elevado à sexta vezes a derivada de 7x quadrado mais 11, que é 14x, vezes o e elevado a x ao quadrado menos 36. Quase. Não tá bonito ainda, a gente vai dar uma ajeitada, porque esse cara aqui aparece nos dois membros. Eu posso colocar um 2x em evidência, porque eu consigo a partir dos dois membros. E consigo colocar, como aqui aparece esse cara a sétima e aqui aparece esse cara a sexta, eu consigo colocar a sexta em evidência. Então a derivada em relação a x da minha h vai ser e elevado a x ao quadrado menos 36 vezes 2x vezes 7x ao quadrado mais 11 à sexta, que multiplica. Esse eu já coloquei aqui, esse eu já coloquei. Desse cara aqui, como eu já coloquei a sexta em evidência, sobra 1. 7x ao quadrado mais 11. O 7, tá faltando 7. Esse a sexta já está aqui. Do 14x eu já coloquei 2x em evidência. 7 e esse cara já está lá. Então, a derivada em relação a x da minha função h será e elevado a x ao quadrado menos 36 vezes 2x vezes 7x ao quadrado mais 11 à sexta vezes 7x quadrado, aqui dá 49 mais 11 mais 60. Tá lá. Coisa mais bonita do mundo. É uma derivada fácil? É óbvio que não. Mas lembre-se que eu só acrescentei uma regra de derivação que você não tinha antes. Foi uma regra de derivação que pôde contemplar no seu interior tanto a regra do quociente quanto a regra do produto e a regra da cadeia. E poderia ter também as três regras ao mesmo tempo. Só que manter as três regras simultaneamente daria muito trabalho, não é tão bacaninha assim, tá? Eu acho que sobre E não tem muito mais o que falar. Então a gente volta para lá e começa a trabalhar com a função trigonométrica, ou pelo menos duas das funções trigonométricas. Não é algo tão complexo assim, mas se você não tiver um pouquinho de trigonometria, talvez seja um pouco incômoda a ideia de trabalhar com derivadas dentro da trigonometria. Lembrando que essa é só a quinta aula de derivadas e ainda que seja só a quinta aula de derivadas, você já está absorvendo um monte de trigonometria, um monte de coisa. Quinta, sexta? Sei lá. Por aí, tá? E você já está absorvendo um monte de técnicas de derivação. E entre essas técnicas de derivação, vai ter que surgir trigonometria, vai ter que surgir logaritmo, não tem muita escapatória não, beleza? Então, bora lá. Primeira das funções trigonométricas que eu vou citar é a derivada do seno de x. Derivada em relação a x do seno de x. Bom, a derivada do seno é o cosseno, acabou. Olha que bonito, cosseno de x, se for o x. Porque se não for o x, você vai ter que aplicar a regra da cadeia.
e aplicar a regra da cadeia às vezes não é tão bacana assim. A derivada em relação a x do seno de alguma coisa que não seja x, de uma f de x qualquer, não é só cosseno disso daqui. É cosseno dessa f de x vezes a f' de x. Ah, eu estou usando d dx. Então, vezes d dx de f de x. Derivada do seno vai partir disso daqui. Além dessa, eu já posso definir também a derivada em relação a x do cosseno. Derivada do cosseno é menos seno de x. E ainda, se você não tiver só a função cosseno aplicada a um x específico, caso você tenha esse cosseno aplicado a alguma outra função, a derivada em relação a x de um cosseno de g de x, independente de quem seja a expressão que está representada aqui, isso daqui será dado por menos seno de g de x vezes a derivada em relação a x de g de x. Então, essas duas regras de derivação são as que parecem de forma mais recorrente. E são essas as que você vai ter que manipular. Então, a gente começa a tratar de alguns exemplos um pouco mais elaborados que envolvam, além de e, seno, quociente e coisas afins, tá? Eu vou colocar um exemplo aqui que talvez não seja suficiente a utilização de um quadro só. Então, vai crescer um pouco aqui, tá? Então, bora lá. Suponha hipoteticamente que você tenha a função f de x igual a raiz quadrada de seno de e elevado a x ao cubo mais 3 sobre 5x ao quadrado menos 11x. Eita! Pois eu acredito que nem o livro de cálculo tem um exercício que envolva tantas coisas assim. Mas a gente vai fazer, porque a gente é meio doidão e a gente vai fazer assim. Então, dá uma olhada no que sai essa... eu já sei derivar. Beleza, pausa a aula, faz sozinho. Vai lá, bota fé. Quer dizer que ninguém consegue? Não, não quer dizer que ninguém consegue. É possível que você consiga fazer sozinho, mas para fazer sozinho você precisa ter o domínio de todas as técnicas de derivação até o momento. E vamos lá para todas as técnicas de derivação até o momento. Para começar, é um seno elevado à raiz, ou é uma raiz de alguma coisa. E essa raiz aqui é uma raiz quadrada. Raiz quadrada vai elevar o cara a meio. Só que não é só isso. O que está mandando aqui não é que eu tenho raiz de alguma coisa. Eu tenho um quociente. E esse quociente aqui sugere que a primeira regra que você vai usar é a regra do quociente. Então a minha f' de x vai ser a derivada em relação a x de raiz quadrada de seno de e elevado a x ao cubo mais 3... é a derivada daquilo ali, vezes a de baixo do jeito que está. 5x ao quadrado menos 11x. Menos a de baixo do jeito que está, raiz quadrada do seno de e elevado a x ao cubo mais 3, vezes a derivada da de baixo. A derivada da de baixo, d dx, de 5x ao quadrado menos 11x. Tudo isso sobre 5x ao quadrado menos 11x ao quadrado. Ah, nem foi tão difícil. Nem foi. Mas esse pedaço ainda tem que ser derivado. Então a gente vai ter que derivar isso daqui. Só que para derivar isso daqui, a gente vai reescrever esse cara
como sendo alguém elevado a meio. Na verdade, tudo isso daqui é elevado a meio. Então a gente reescreve assim: f' de x é igual. Ainda não vou derivar essa primeira parcela, porque eu ainda vou reescrever. A derivada de, abre parênteses, seno de e elevado a x ao cubo mais 3, raiz quadrada é expoente meio, vezes 5x ao quadrado menos 11x, menos, daqui para lá, raiz quadrada de seno de e elevado a x ao cubo mais 3, vezes a derivada disso daqui, 10x menos 11. Tudo isso sobre a parcela de baixo, 5x ao quadrado menos 11x ao quadrado. E agora eu tenho o poder de derivar isso daqui. Só que ainda que eu vá derivar isso daqui, eu caio na derivada e com uma regra de derivação pela cadeia. Então eu vou ter que derivar pela cadeia isso daqui. f' de x vai ser igual a, derivou pela cadeia, meio, vezes o cara que aparece aqui, seno de ex ao cubo mais 3, elevado a meio menos 1, é menos meio, vezes a derivada de dentro. Regra da cadeia, derivada de dentro, derivada de, deixa eu colocar mais bonitinho aqui, de dx de seno de e elevado a x ao cubo mais 3. Então é meio, esse cara é elevado a meio menos 1, que é menos meio, vezes a derivada do miolo, vezes essa parcela que estava aqui esperando, 5x quadrado menos 11x, menos raiz quadrada do seno de e elevado a x ao cubo mais 3, vezes 10x menos 11, a raiz fecha aqui. Ah, dividido sobre essa coisinha aqui. Tá, preguiça, vai, vamos lá. É só colocar dividido pelo paranauêzinho ali. Então aquilo ali dá f' de x igual a meio. Aquele expoente menos meio ali me manda inverter aquilo ali e colocar como fração. Então ele me manda escrever 1 sobre a seno de e elevado a x ao cubo mais 3 elevado a meio, vezes, agora volta aqui um pouquinho, a derivada do seno de e elevado a x ao cubo mais 3. A derivada do seno vai ser o cosseno disso, vezes a derivada do miolo. Então, vezes o cosseno de e elevado a x ao cubo mais 3, vezes a derivada em relação a x de e elevado a x ao cubo mais 3, vezes, não coube, 5x ao quadrado menos 11x, menos raiz quadrada do seno de e elevado a x ao cubo mais 3, vezes 10x menos 11, tudo isso sobre 5x quadrado menos 11x ao quadrado. Faz de conta que eu escrevi aqui bonitinho. f' de x será meio. Isso daqui eu consigo jogar aqui em cima junto com a derivada disso daqui. Então eu vou manter o lá de baixo como sendo a raiz quadrada, elevado a meio, então é raiz quadrada, do seno de e x ao cubo mais 3, fechou a raiz, e em cima eu vou colocar o cosseno de e x ao cubo mais 3, vezes a derivada desse ex ao cubo mais 3. A derivada de ex ao cubo mais 3 é ex ao cubo mais 3 vezes a derivada do expoente x ao cubo mais 3.
vezes 5x ao quadrado menos 11x menos raiz quadrada do seno de e elevado a x ao cubo mais 3 vezes 10x menos 11 sobre aquela desgraceira lá. Aí agora tá fácil, né? Porque isso daqui é 3x quadrado e aí acaba o Paranauê. Então a f' de x vai ser meio do cosseno de e elevado a x ao cubo mais 3 vezes e elevado a x ao cubo mais 3 vezes 3x ao quadrado vezes 5x ao quadrado menos 11x sobre raiz quadrada do seno de e elevado a x ao cubo mais 3. Nossa, ficou horrível. Menos raiz quadrada do seno de e elevado a x ao cubo mais 3 vezes 10x menos 11 sobre 5x ao quadrado menos 11x ao quadrado. Dá para terminar isso daqui? Dá. Tem mais uns 2 ou 3 passos. Tirar o NMC disso daqui. Opa! Volta aqui. Parou aqui. Tirar o NMC disso daqui é um desses passos. Mas é só para fazer conta daí. Então, dessa vez, eu paro nesse pontinho aqui. Se você for usar algum software matemático para resolver, provavelmente ele tira o NMC aqui e depois multiplica embaixo. Dá o mesmo trabalho, mas seria um resultado mais bonitinho. Se é que tem como chegar a alguma coisa mais bonitinha aqui. Isso é só com seno. Próxima aula a gente vai só resolver exercício. Aí você vai vendo a aplicabilidade de cada um desses, beleza? Até daqui a pouco.